Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sino para que você receba as próximas notificações, ok? Veja, você já ouviu falar do grande reset mundial? Pois é, isso já tem sido discutido abertamente. Inclusive o presidente do Fórum Econômico Mundial, ele tem feito palestras sobre isso. Detalhe que ele fez uma palestra aqui no Brasil, num evento da própria Petrobras. O próprio primeiro-ministro do Canadá já falou abertamente sobre essa questão, em que eles alegam que há uma necessidade de reprogramar o comportamento humano em sociedade. Por isso é dado o nome de Grande Reset, onde os comportamentos seriam reestruturados, refeitos, modificados em função de algumas colocações e, na verdade, são imposições que essas grandes lideranças querem fazer no comportamento da população como um todo. E o start para que isso tudo fosse começasse a ser falado abertamente e fosse colocado em prática, foi toda essa questão dessa doença. E aqui eu não quero entrar em teoria se foi planejada ou não a doença em si, mas o fato é que ela está aí e ela tem sido utilizada para ir testando a tolerância da população em relação a esse padrão de comportamento e essas imposições que têm sido feitas sobre nós. Para não falarmos só de uma questão, de um lugar só, veja, na Bélgica, eles estão determinando que no Natal você possa receber apenas 4 visitantes. E desses 4 visitantes, somente um poderá usar o seu banheiro. Na Califórnia, a determinação é que lá você receba no Natal apenas 10 visitantes. E que, detalhe, não possa cantar e nem falar alto. E que a reunião tem um espaço de no máximo 2 horas. Aqui no Brasil, o governador do estado, ele já determinou que não é para haver comemorações, não é para existir celebrações, ou seja, comemoração seria Réveillon e celebração seria o Natal. E que haverá imposições, inclusive criminais, para quem fizer essa prática. É uma ameaça, e é uma ameaça à nossa liberdade individual. Agora perceba, desde o início de tudo, nós não percebemos. O antigo ministro da Justiça, com o antigo ministro da Saúde, criaram uma lei relacionada a essa questão, no início de todo esse processo, dizendo no seu artigo 3º que de forma compulsória o Estado pode pegar o cidadão, levar para fazer exame, levar para ser vacinado e levar para ser isolado. Basta você procurar a lei. Inclusive essa lei diz que você pode perder uma propriedade sua caso isso seja necessário para o Estado. Fora isso, nós temos uma questão do nosso dia a dia em que nós vemos aumentos de impostos por parte, principalmente aqui do governo do nosso estado. Nós vemos situações em que muitas imposições são colocadas, praias têm sido tapadas com tapumes, lugares têm sido totalmente fechados, sem nenhuma questão lógica ou prova científica daquilo que está sendo feito. Enquanto que nós vemos cidades como Bagé e principalmente como Porto Feliz, que faz testagem em massa e automaticamente, a partir dessa testagem em massa, faz basicamente uma prevenção, ou seja, ela consegue detectar a doença no seu princípio e a pessoa sendo diagnosticada, ela já recebe um kit com determinados remédios, que eu não vou falar o nome aqui, mas vocês sabem quais são mais ou menos, e essas pessoas já vão para casa, se isolam, se trata, para depois ficarem livres. E nessa cidade, em 9 meses, só perderam 18 pessoas. Inclusive as 18 pessoas que vieram a óbito, ou porque elas já tinham comorbidade grávida, ou porque não fizeram o acompanhamento correto do medicamento. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa maior liberdade é a nossa liberdade individual. Não é a liberdade coletiva.
A minha liberdade de escolha. Eu tenho o direito de escolher o que é bom, o que é ruim. Eu tenho o direito de saber se eu quero ou não quero me vacinar. E isso não pode ser imposto. E eu tenho o meu direito de escolha. E por que eu estou falando isso? Porque antes de ontem aconteceu um negócio muito grave em Curitiba. Um homem estava jantando num restaurante com a sua esposa e de repente ele tossiu. Do nada, um outro homem levantou da sua mesa, chutou a sua cabeça e começou a dar vários socos. E esse homem que apanhou ficou perplexo, falou: o que você está fazendo? Ele falou: você está tossindo, você está com Covid, você não devia estar aqui. Ele falou: eu apenas tossi, eu não tenho nada. E veja, eu tenho vários parentes meus que tiveram esse problema e eu perdi o meu pai. Como que você pode fazer um negócio desse comigo? E o homem, assim meio descompensado, que acabou agredindo, pediu desculpas e saiu. Mas isso é muito grave, porque isso está trazendo problemas psicológicos terríveis sobre as pessoas. Isso está incomodando, as pessoas estão ficando agressivas, as pessoas estão ficando depressivas, cada um está regindo de jeito, e além de atrelado a tudo isso, tem as pressões financeiras, pressões do dia a dia, quem tem negócio, a incerteza se pode ou não pode trabalhar, como que vai fazer, se readaptar, e não há uma lógica em tudo isso. E a pressão que vai existindo em cada decisão que vai sendo imposta sobre nós. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o pano de fundo de todas essas questões, veja, um outro detalhe, na Argentina nós vemos vídeos de mulheres pulando, comemorando a legalização do assassinato de crianças, que é o aborto. Isso é terrível, porque isso vai trazer uma consequência muito grande. Então o mundo está muito esquisito. As coisas estão acontecendo e as pessoas não estão percebendo um detalhe. Tudo isso tem um pano de fundo. E o pano de fundo de tudo isso é uma guerra espiritual. É uma guerra que está sendo imposta. E o anticristo, a preparação para a implantação do governo do anticristo está bem avançada. Está quase às portas. Só que isso não é para nosso desespero. Para nós que cremos em Jesus Cristo, muito pelo contrário, isso mostra que Jesus Cristo também está às portas e Ele está perto de voltar. E há um texto da palavra de Deus, que, em Atos capítulo 17, verso 30 e 31, que diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica os homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus não conta o tempo da ignorância. Porém, eu creio que a humanidade quase toda, ela não pode alegar ignorância da existência da pessoa de Jesus. Tanto que nós ocidentais temos o nosso tempo dividido antes de Cristo, depois de Cristo, de maneira ou de outra, todos nós conhecemos e sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e salvar as nossas almas. Se Jesus está às portas, eu tenho que estar preparado para esta volta. E é algo que não tem sido percebido, inclusive pela igreja, porque a igreja muitas vezes tem se omitido em muitas situações, tem medo de dar a sua opinião, quer ficar bonito na foto, quer ficar bem com a opinião alheia, com a opinião pública que seja. Muitas vezes faz conchavo político, mas esquece de se posicionar diante da sociedade como o corpo vivo de Cristo. E o texto diz: Deus não conta o tempo da ignorância, mas nós não podemos alegar ignorância. O fato é que Ele chama, agora, porém, notifica, é uma urgência, aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É tempo de arrependimento. Não é tempo de sorrir, não é tempo de se alegrar, é tempo de chorar, é tempo de prantear, é tempo de buscar o perdão de Deus, é tempo de buscar a sua salvação, é tempo de viver em santidade, é tempo de buscar a presença do Espírito Santo em sua vida, é tempo de estar preparado para aquele grande dia, porque com aquele dia
Todos nós, nenhum de nós sabemos, mas a Bíblia diz que ele virá como ladrão e nós temos que estar preparados. Quanto às leis e às injustiças que estão sendo praticadas, outro dia um irmão perguntou, mas será que Deus não percebe? Percebe. Tanto é que no verso seguinte ele diz assim, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Todas essas pessoas e todas essas autoridades, inclusive nós, teremos que comparecer perante o Senhor e daremos conta da nossa vida e daremos conta das nossas ações. Por isso, o tempo é o urge e o tempo é agora, é tempo de arrependimento. É tempo de nós compreendermos esta guerra que está sendo travada entre o bem contra o mal. É um jogo de ganha-ganha. E nós, como igreja, temos que levar o máximo de pessoas possível conosco para o céu. Clamar, pregar, ministrar e dizer, se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Pense nisso. Deus abençoe vocês.